Saudações, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, com mais uma aula de exercícios. Eles vão fazer exercício hoje do capítulo 8, Energia Potencial e Conservação da Energia. Lembrando que a gente está seguindo a sequência do livro do Halliday, na sua 8ª edição, tudo bem? No nosso curso de Física 1. E para dar início à nossa aula de exercício, vamos resolver um problema, que é o problema número 4. Lembre-se lá, capítulo 8 do livro do Halliday, 8ª edição, tudo bem? Então, como é que é esse exercício aqui? Vamos lá, vamos ler o problema aqui. Na figura 8.33, né, que é essa figura que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Então, só passando aí para vocês visualizarem a figura. Um carro de montanha-russa de massa 825 kg atinge o cume da primeira elevação com velocidade V0 igual a 17 metros por segundo a uma altura de 42 metros no ponto V0, né? Nesse ponto aqui, onde a velocidade é V0, tudo bem? O atrito é desprezível. Qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional entre este ponto e, letra A, o ponto, né, A, tudo bem? Letra B, o ponto B e letra C, o ponto C, tá bom? Se a energia potencial gravitacional do sistema carro-terra é tomada como sendo nula em C, qual é o seu valor quando o carro está, letra D, em B, letra E, em A? Se a massa M é duplicada, a variação da energia potencial gravitacional do sistema entre os pontos A e B aumenta, diminui ou permanece a mesma. Então, esse é o enunciado do problema, onde ele quer, letra A, né, que a gente calcule o trabalho para o carro sair desse ponto aqui, que é o ponto V0, a gente pode atribuir esse ponto em um ponto V0. Então, ele vai sair aqui do V0 e vai para o ponto A, ele quer saber qual que é o trabalho da força gravitacional. Tudo bem? Então, esse é a letra A, o que a gente vai fazer. Para proceder com essa resolução, então vamos pegar aqui letra A, né? Então, ele quer o trabalho da força gravitacional, vamos chamar de FG, força gravitacional. Para sair, então ele vai sair do ponto 0, que eu estou chamando de ponto V0, né? Saindo desse ponto aqui, V0, e chegando depois ao ponto A. Se a gente olhar esses pontos aí, então, a gente vai observar algumas coisas interessantes, né? Então, a gente vai calcular o trabalho da força gravitacional. Isso sempre é o que? A gente pode escrever assim, ó, força gravitacional escalar ao deslocamento. Tudo bem? Deslocamento do ponto 0 até o ponto A. A força gravitacional a gente pode escrever como sendo menos mgj. Menos mgj o quê? Porque a gente vai pegar nesse ponto 0 e vamos traçar aqui nosso eixo. Vamos colocar assim, ó, o eixo x nessa direção e o nosso eixo y para cima. Então, fazendo dessa forma, o que vai acontecer é que do ponto 0 até o ponto A, a gente sempre tem, ó, a força gravitacional indo para baixo, Fg para baixo assim, tá bom? Aí quando o carrinho chega no ponto A, de novo, né, ele está lá e aparece a força Fg, sempre constante, né, para baixo de novo, que o nosso eixo y está apontando para cima, do jeito que nós desenhamos aqui no nosso sistema. Tudo bem? Então essa é a ideia do nosso problema, resolver dessa forma. E o deslocamento? O deslocamento do ponto A até 0 até o ponto A é simplesmente D vezes o I. Porque o nosso carrinho, se ele se desloca apenas, né, na direção X. Esse é o nosso deslocamento aqui, ó, D do 0 até o ponto A. Esse é o nosso deslocamento desde a posição inicial até a posição final. Então, procedendo aí com as contas, o FG, então, o trabalho da força FG vai ser menos mgj, escalar D e chapéu. Então, a gente vai fazer o J escalar
ao I, J escalar I, lembra que o J perpendicular a I dá zero, tudo bem? Então tudo isso aí dá simplesmente zero. O trabalho da força gravitacional para deslocar do zero até o A é simplesmente zero, porque a força é sempre perpendicular ao deslocamento. E a letra B? Letra B a gente vai fazer o seguinte. E o trabalho agora para o carrinho se deslocar, então a gente vai pegar agora do ponto zero, né, que está chamando de ponto zero, para se deslocar até nessa posição aqui, ó, até o ponto B. Então esse é o deslocamento que o carrinho faz, tudo bem? A gente vai observar o quê? Que ele vai sair, então na horizontal ele vai deslocar essa distância, tudo bem? Que a gente vai chamar de D', e ele vai também deslocar na vertical. Se a gente olhar, analisar direitinho, ele está aqui, ó, em H, tudo bem? Vai passando aqui, ó, um tracejadinho aqui para a gente perceber a distância que ele vai deslocar na vertical. Vamos fazer assim aqui, isso. Então o que acontece, né? Ele estava na posição H, olha aqui, ó, tudo isso aqui é H, tá bom? E aí ele deslocou esse outro pedacinho pequenininho aqui, ó, que é H sobre 2, tá bom? Então na vertical ele ficou com H menos H sobre 2. Essa é a distância que ele percorreu na vertical. E na horizontal é aquele D' que a gente apontou ali. Então fazendo essa análise dessa forma como eu falei para vocês, então ele sai do zero até o ponto B. Qual que é o trabalho? Essa é a pergunta nossa, né? A força é a mesma, FG menos MGJ. E o deslocamento do zero até o ponto B, não é o ponto A aqui, ó. Do zero até o ponto B vai ser o que então? 0 até o ponto B, então a gente fica aí com essa parte na horizontal, que é simplesmente D' e I, chapéu. Isso aí que vai dar 0, né? E aí a outra parte que é H sobre 2 menos o H', né? Tá bom? Tudo bem? Então essa é a conta que a gente tem que fazer. Então é o deslocamento final, que ele está aqui, ó. Final é onde? Hzinho, né? Sobre 2 menos a posição inicial dele, que é simplesmente H. Tá bom? Então essa é a conta que a gente tem que fazer para dar aquele pedaço H sobre 2 lá. Então vai ficar o D' na direção I, chapéu, menos H sobre 2J. É o que ele deslocou, né? Vocês percebem aqui, ó, que ele deslocou negativo, né, para baixo aqui, ó, menos H sobre 2, Hzinho sobre 2. Então a gente vai ficar lá, então, o trabalho da força gravitacional do 0 até o B vai ser o FG e escalar o D de 0 até B. Isso dá, então, o menos MGJ e escalar a D' I menos H sobre 2J, chapéu. Então a gente lembra lá, né, que J com I, isso aqui dá 0, e JJ, isso aqui dá 1, tudo bem? Essa é a continha que a gente tem que fazer. Então, fazendo esse procedimento, vai ficar com MGH sobre 2, o menos aqui, né? Com o menos dá mais. E teria que dar positivo mesmo, porque a gente observa que o deslocamento na vertical é na mesma direção da força FG. Então, não tem como escapar, tem que dar positivo, né? Fazendo a continha, a massa é 825 kg. A aceleração da gravidade G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o H, que é 42 sobre 2. Então, a gente vai encontrar um trabalho da força gravitacional igual a 1,7 10 a quinta joules. Tudo bem? E na letra C? Letra C, ele quer o trabalho para sair do ponto 0, né, o ponto mais alto, até o ponto C. Vamos ver então na figurinha como é que fica isso, né? Então ele vai se deslocar, se vocês observarem direitinho, então vai deslocar, a gente pode chamar esse pedaço aqui na horizontal de uma distância de 2 linhas. E na vertical, o que ele está deslocando? Na vertical está deslocando todo esse H que ele tinha, né? Para parar, né, aqui no ponto C. Tá bom? Então em X, né, desloca D 2 linhas, estamos chamando aqui de D 2 linhas só para compor o vetor de deslocamento, tá bom? Que é esse vetor de deslocamento total aqui, ó, que a gente pode traçar. Esse aqui é o nosso novo vetor de deslocamento, um deslocamento aqui do ponto 0 até o ponto C.
Então, esse vetor de deslocamento é composto, então, por uma parte aqui que é menos H, né? Menos Hzinho, e o nosso D duas linhas. Então, essa é a composição do vetor de deslocamento desde o ponto 0 até o ponto C. Tudo bem? Então, essa aí é a conta que a gente tem que fazer. O trabalho de 0 até C vai envolver esse deslocamento que a gente montou aí agora, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Deslocamento de 0 até C, aqui que eu mostrei para vocês, né? Então, o D duas linhas e chapéu, mais, né? O 0, que é a posição final, ele vai parar no 0 lá em C, né? O final, menos o inicial, que é onde ele estava, que é Hzinho, na direção J chapéu. Tudo bem? Então é o D duas linhas I chapéu, menos o J, o Hzinho, né? J chapéu. Fazendo essa análise aí, então fazendo essa continha, né? A gente vai ficar com FG igual, né? A menos MGJ e escalar ao D duas linhas I chapéu menos Hzinho J chapéu. Isso dá então MG, Hzinho, que o nosso JI aqui deu 0 e o JJ deu 1. Tá bom? Então vai ficar MG, Hzinho, vai ficar então 825, quilogramas, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o Hzinho, que é 42 metros. Isso me dá um resultado final, FG, igual, né? Do trabalho do FG até 0 até C, 3,40 10 a quinta joules. Tá bom? Essa é a continha que a gente faz aí para encontrar esse trabalho. Um outro ponto aí agora, letra C, letra D agora. Letra D, ele quer a energia potencial considerando o fundo, né? Ali o chão no ponto C, né? O nível de energia zero, energia potencial zero no ponto C. Então lá a letra D, ele fala então, né? Se a energia potencial gravitacional do sistema carro-terra, né, é tomada como sendo nula em C, qual é o seu valor quando o carro está em letra D, né? No ponto B. Então, se a gente pegar no ponto B, vamos voltar lá no ponto B para olhar. Então, no ponto B, o que está acontecendo, né? No ponto B, a gente tem H sobre 2 de altura, considerando o ponto C como ponto de valor zero para a energia. Então, a energia no ponto B ela é zero aqui. A gente simplesmente vai escrever, né, que a energia potencial é mgh. Vamos fazer isso então? Vamos pegar aqui, pegar os outros pontos. Então, a energia potencial é mgy, como está aí, né? Então, a gente pode escrever U no ponto B igual a mgh sobre 2, que é a altura do ponto B, simplesmente, né? Então, a massa é 825 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes nossa altura, que é a 42 dividido por 2, né? Então, a energia no ponto B vai ser simplesmente 1,710 a quinta joules. Agora a gente pode calcular a letra E, que é a energia no ponto A, tá bom? Energia no ponto A, vocês lembram lá que a energia no ponto A está, né, na mesma altura do ponto zero. Olha lá, ó, a altura do ponto A, né, se observarem aqui, é H, ou Hzinho, como preferem outros. Então, fazendo isso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, então, lá no ponto E, o valor do ponto E, né? O que ele pede no ponto E. Então, a energia no ponto A, o que é solicitado do item E, a energia no ponto A é simplesmente mgh. Então, fazendo essa continha aí, vamos ficar com a energia no ponto A igual a 825 kg, vezes 9,8, vezes o Hzinho, que é 42 metros. Então, a gente vai ficar com um valor numérico de 3,410 a quinta joules. Para responder a letra F, ele quer a variação da energia potencial. Olha só na letra F, né? Letra F, o que ele vai pedir ali? Se a massa M é duplicada, a variação da energia potencial gravitacional do sistema entre os pontos A e B,
aumenta, diminui ou permanece a mesma. Então, ele simplesmente vai escrever essa variação, né? Delta U vai ser o de A menos o de B. O de A é mgh menos o de B, mgh sobre 2, só isso, né? Então vai dar mgh sobre 2, essa é a conta que a gente pode fazer. Com o m indo em 2m, olha o que dá, né? Se a massa é duplicada, a gente vai encontrar um ΔU igual a 2 vezes o ΔU que tinha antes, né? Não tem muito o que fazer, né? Ou seja, se a massa é duplicada, a energia potencial, perdão, a variação da energia potencial também é duplicada. E esse é o resultado que a gente encontra para essa situação, né? Se a gente duplicar a massa, aí a energia potencial, ou a variação dela, como nesse caso, também será duplicada. Agora vamos passar para o problema 22. Então, como é que é o enunciado do problema 22? Vamos lá. Um bloco de massa m igual a 2 kg é deixado cair de uma altura h, né, igual a 40 cm, sobre uma mola de constante elástica 1960 newtons por metro. É a constante elástica dessa mola. Na figura 838, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a figura. Determine a variação máxima de comprimento da mola ao ser comprimida. Então, olha só, vou mostrar para vocês a figura e qual que é a situação, né? A situação é essa aqui. A gente tem, então, aqui um bloco, né, de massa 2 kg, está aqui o bloco, tá bom? Esse bloco ele vai cair, então, é deixado cair, né, dessa altura Hzinho aqui, ó, que é 40 centímetros. Vai cair dessa altura, ele vai comprimir a mola, vamos fazer com que essa mola seja comprimida aqui, num valor que eu estou chamando de Y. Então o bloco vai cair aqui, ó, cai, né? Chega aqui, ele começa a comprimir a mola, comprime, até chegar a comprimir um tamanho aí que a gente está chamando altura Y. Por que Y? Porque é a nossa orientação, né? Nosso eixo Y está para cima, e eu desenhei aqui o eixo X, né? Como se fosse o chão aqui do nosso sistema de referência, né? Nessa posição, a posição arbitrária que a gente colocou, né? Então a gente vai dizer que o nosso bloco vai comprimir Y até chegar ali no nível de energia potencial 0, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Aqui a posição inicial, aqui a posição final, tá bom? Onde ele termina de comprimir a mola. Então olha só, a gente vai usar a conservação de energia, né? Que é o que é colocado para a gente da seção desse problema aqui. Então a gente vai considerar a conservação de energia. Como é que vai ficar? A energia no ponto I, ela é conservada, ela é igual à energia no ponto F. Energia no ponto I igual a energia no ponto F, energia mecânica. Qual que seria a energia? Energia cinética mais energia potencial, é igual a energia cinética mais a energia potencial no ponto F. Aí, o que a gente vai fazer então? mg H mais Y, a energia potencial que a gente tem no ponto I, porque a energia cinética no ponto I, ela é nula, não tem energia cinética no ponto I. O bloco está lá, a gente solta ele é deixado cair, veja bem o enunciado aqui, né? Ele é deixado cair, tá bom? Ele cai e aí chega naquela condição do ponto F. Então não tem energia cinética. E a energia potencial é mgh mais Y por quê? Né? Porque a gente está considerando lá no fundo, no ponto F, energia potencial nula. Então no ponto inicial, ali tem que ser mgh mais Y. Isso vai dar o quê? Energia cinética no ponto F, a gente vai considerar como sendo nula, porque o bloquinho, ele amassa ali a mola, vai comprimir a mola, e chega no final, não tem energia cinética. Ele, no período, né? No intervalo aí do I para o F tem velocidade, mas quando ele termina de comprimir a mola, não tem velocidade mais. Tudo bem? Fazer essa continha, então, a energia potencial lá vai ser potencial elástica, é meio de K y ao quadrado, que é o que foi comprimido. Então, ele vai ficar lá com mgh mais mg, vamos fazer a distributiva aqui, né? mgh mais mgy, está tudo sendo distribuído ali. Você vai ser igual a meio do ky ao quadrado. Fazendo essa continha, só reagrupando esse termo aqui vai ficar positivo, fica desse lado de cá.
meio de K, Y ao quadrado, menos mg, que estava aqui desse lado, foi para o outro lado negativo, menos mgy e menos mgh. Isso é igual a zero. Chegamos em que? Então, numa equação quadrática para o termo y. Então, é uma equação do tipo assim, né? O termo a, y ao quadrado, b, y e o termo c, que é a nossa equação do segundo grau completinha aí. O termo a, o termo b e o termo c. Então, a gente vai usar resolver esse problema usando Bhaskara, né? Então, lá, y vai ser menos b, tá bom? Como o b que está negativo, fica positivo, menos b, mais ou menos raiz do primeiro termo de b quadrado, né? Tá aqui, ó. Daqui a pouco eu vou colocar a raiz, b quadrado, menos 4a, 4 vai multiplicar aqui, ó, 4 cai aqui. Quando o 4 multiplica aqui, isso aqui tudo vira 2, por isso que está um 2 aqui. Então, é 4 vezes o a vezes c. Então, aqui vai aparecer 4a, fica 2k, né, somente, vezes o termo c que está aqui, mgh. Então, vai ficar 2 vezes kmgh. 2k mgh. Tudo isso dentro da raiz. Dividido por 2a. O 2 multiplica aqui, ó, fica só k. Então, 2a ficou ali. Então, a gente vai pegar agora e resolver esse problema, né? Então, é igual, a massa aqui é 2, né? É simplesmente 2 kg, 2 kg aí da massa, vezes a aceleração, que é 9,8, mais ou menos raiz. Vamos colocar os valores agora, né? 2 vezes a aceleração, e 2 vezes o K, que é 1960, vezes 9,8, vezes o Hzinho, que é 0,4, 40 centímetros, dividido pelo Kzinho, que é 1960. A gente vai considerando que o y é maior que zero, porque nossa origem está, né, aqui embaixo, tudo para cima, positivo. Nossa origem ali é embaixo. Então, y maior que zero, a gente vai ficar, então, com um valor y final, que dá simplesmente 0,10 metros, né? Tá bom? Então, esse é o resultado do nosso problema 22. Eu queria encontrar o y, e aqui encontramos, então, o valor do y, que é a compressão, né? Quanto que foi comprimido ali a nossa mola. A gente foi para o problema 20, né? Agora fomos para o problema 22, agora vamos para o problema 20, então vamos voltar um pouco na lista, porque esse problema aqui é muito interessante. Olha só como é que é o enunciado dele. Uma única força conservativa de 6x menos 12, né? Tudo na direção y, onde x está em metros, age sobre uma partícula que se move ao longo de x, né, ao longo do eixo x. A energia potencial U associada a essa força recebe o valor de 27 joules quando a partícula está em x igual a zero. Escreva uma expressão para o U como uma função de x, com U em joules e x em metros. Qual é o máximo valor positivo da energia potencial? E depois, né, letra A é a expressão, letra B o maior valor, e depois a letra C, para que valor negativo, letra D positivo de x, a energia potencial ela é nula. Vamos tentar entender esse problema. A gente vai voltar no enunciado e vamos tentar entender essa situação. Vamos desenhar o nosso sistema de referências e ilustrar a situação. Então, aqui é a seguinte, né? A gente tem uma partícula que se move apenas no eixo x. Existe uma força variável, que é essa força aqui de cima, ó, 6x menos 12 na direção y, que fica empurrando a partícula, hora empurrando, hora não, né? Por exemplo, quando o x é zero, a força está para cá, né? Olha lá, é negativa, tá bom? A força está aqui. Mas quando o x ele aumenta e supera ali o 12, né? A partir de x maior que 2, por exemplo, a nossa força ela já se torna positiva. Então vamos pegar uma situação intermediária aqui, ó, onde a partícula está parada, e a gente deslocou ela, só um pedacinho aqui, ó, um valor dx'. Para que isso? Para a gente calcular o trabalho e a partir desse trabalho encontrar a energia potencial, que é o que ele pede na letra A, né? A letra A ele quer ali que a gente escreva uma expressão para a energia potencial, né? Como uma função de x. Como é que a gente vai fazer? Ele vai considerar um pedacinho aqui dx que ele deslocou, tá bom?
um valor arbitrário aqui dx. Eu sei calcular o trabalho dessa força. Calculando o trabalho, a gente calcula depois, a gente escreve depois a expressão para energia potencial. Vamos lá então? Então, olha só, esse dx, como é que a gente pode escrever ele? Dx vai ser simplesmente dx na direção y. Tá bom? A força F de x, como vocês viram lá, né? Na variável x', só mudando a variável para poder integrar depois. 6x' menos 12 na direção y. O trabalho de zero, vamos considerar assim, ó, que sai do ponto zero e vai até um ponto x arbitrário. Então, ele sai daqui, ó, do zero e vai até um ponto x arbitrário lá na frente, que a gente está desenhando ali. Então, sai daqui do zero e vai até ali um ponto x. Tá bom? Fazendo isso, então, por que no zero? Porque no zero a gente sabe que a energia potencial em zero, como está enunciado, é 27 joules. Então, vai usar essa informação a nosso favor. Vamos lá, então. Fazendo esse procedimento aí, o trabalho de 0 até x vai ser integral de 0 até o ponto x, né, do f escalar dx'. F de x', né, escalar dx'. Fx', escalar dx' está aí. Eu vou colocar os valores agora, né, integral de 0 até x. O f é simplesmente 6x' menos 12 na direção y. E escalar ao dx', que é dx' y. Então, ele vai ficar com y escalar y, que dá 1. E aí, a nossa integral fica simplesmente 6x' menos 12 dx'. Integral de x' é x' ao quadrado sobre 2. E a integral de 12 é simplesmente 12x'. Então, vai ficar com 6x' sobre 2. 6x' ao quadrado sobre 2, perdão, né? Menos 12x'. Isso desde 0 até x. Passando os limites de integração, quando for x, fica x aqui e aqui. Quando for zero, fica tudo zero, né? Então, a nossa expressão a gente pode colocar assim, ó. O trabalho de 0 até x vai ser, então, cancela aqui, ó, 6 com 2 dá 3, né? Cancelando lá em cima. 3x ao quadrado menos 12x. Como o trabalho, né, de 0 até x é menos a variação da energia potencial, isso aí, pegando então a variação da energia potencial, vai ser o quê? Menos a variação vai ser a variação da energia potencial final menos a inicial. Tudo bem? U de x menos U de zero. Então, vamos ficar com U de x menos U de zero. Vamos pegar esse menos aqui, né? Aparece o menos, a gente pega o menos e joga para lá. Para ficar só com U de x menos U de zero, como está aqui, né? U de x menos U de zero. U de x menos U de zero, então, vai ser menos, né? O trabalho é quem? 3x² menos 12x. Isso vai me dar, então, que o U de x, a gente vai pegar esse U de zero. Quem é o U de zero? U de 0, U de 0, de 0, de 0, 27 joules, como está no enunciado. Vamos pegar esse menos 27 joules que aparece aqui, vamos jogar para o outro lado, para ficar só com uma expressão aqui, ó, U de x. Tudo bem? Fazendo isso, então, vamos ficar com U de x igual a U de 0, tá negativo, foi para o lado positivo, menos 3x ao quadrado mais 12, né? O menos entrou aqui, ficou negativo, entrou de cá, ficou positivo. Que vai me fornecer, então, o U de 0 é 27, já vamos colocar ele aqui, 27 joules. Só tirando essa letra aqui, 27 joules menos 3x² mais 12. Tudo bem? Então, a expressão da letra A, que é a energia potencial, fica isso aí, ó. Menos 3x² mais 12x mais 27. Então, é o resultado que a gente chega para uma expressão da energia potencial. Tudo isso em joules, tá bom? E a letra B aqui é o maior valor, né, da energia potencial. Como é que a gente pode fazer? O maior valor da energia potencial, a gente pode derivar o U de x igual a zero. A gente encontra o x, né, referente a essa derivada, e volta e calcula para aquele x qual que seria o U. Aí eu vou encontrar o valor máximo. Então, derivando aí, derivada em relação a x do U,
Então vai ficar a derivada U é menos 3x² mais 12 mais 27. Derivada aqui, o 2 cai, né? Fica menos 6x. Aqui aparece 12 e aqui derivado 27 dá 0. Então vai ser, a gente iguala isso a 0, igual a derivada a 0, né? Então vai ficar aqui menos 6x mais 12 igual a 0. Que dá um resultado, passando os valores ali, 12, o menos 6 vai para o outro lado positivo, né? Então, x igual a 12 dividido por 6, a gente encontra o valor do x igual a 2 metros. Para o 2 metros, então, é que a gente tem o máximo valor do U, né? Então, o U de 2 metros vai ser menos 3 vezes 2 ao quadrado, né? Mais 12 vezes 2, mais 27. Fazendo essa continha aí, o U de 2 metros, que é o máximo, né? Vai ser, então, 39 joules. Certo? A letra C, ele quer o U de x igual a 0. Qual o valor do x? Né? A gente tem o de x igual a 0. Então, a gente iguala lá, né? Igual a 0, menos 3x² mais 12x mais 27 igual a 0. Qual o valor do x? Né? A gente vai ter um valor positivo e um valor negativo. Então, a gente vai ter lá, pega aqui, né? Esse aqui é o termo A, termo B e o termo C da nossa equação quadrática aqui. Então, o x vai ser menos 12 mais ou menos raiz de 12 quadrado mais 12 vezes 2, que é o termo C, tá bom? B quadrado menos 4A vezes C. 4 vezes A dá 12 vezes o 2 vezes o 27 que a gente tem aqui, que é o termo C. Dividido por 2A. Então, o x' que a gente pode encontrar, menos 1,6 metros, né? Um dos valores, e o outro valor, x, duas linhas. Quando a gente pegar aqui o outro sinal, dá 5,6 metros, tá bom? Então, esse aí é o valor que ele pediu, né? Para que valor, né? Negativo e positivo de x, a energia potencial é nula. Então, para esse valor aqui negativo, a gente tem uma energia potencial nula e também esse valor positivo aqui de x, a gente tem uma energia potencial nula. Tudo bem, gente? Então, esses são os problemas do capítulo 8.